O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai enviar Tom Homan, conhecido como o czar da fronteira, para Minnesota, para regerenciar as operações do Serviço de Imigração e Alfândega, o ICE. A decisão ocorre com a intensificação de protestos após a morte do enfermeiro Alex Pretty, baleado por agentes federais em Minneapolis. Essa é a segunda morte de um cidadão americano em operações do ICE nessa região nesse mês. Trump disse nas redes sociais que Homan vai se reportar diretamente a ele e trabalhará em coordenação com as investigações em curso, incluindo a apuração de uma suposta fraude maciça em programas de assistência social no estado. Alex Jeffrey Pretty, de 37 anos, era enfermeiro de UTI em Minneapolis, formado pela Universidade de Minnesota, e atuava no Hospital dos Veteranos de Guerra. Pretty participava de protestos contra a atuação do ICE quando foi morto a tiros por agentes federais no último sábado, enquanto filmava a ação. Imagens e testemunhos indicam que ele estava ajudando uma mulher e não sacou uma arma, contrariando a versão oficial do ICE, que alegou legítima defesa. Para entender melhor o cenário político nos Estados Unidos e as ações de Trump, recebemos aqui no Jornal do SBT News o professor de Relações Internacionais, Estudos Estratégicos e Direito Internacional da UFF e pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin. Boa noite, professor. Seja mais uma vez bem-vindo ao Jornal do SBT News. Obrigada pela sua disponibilidade. Começo te perguntando, a dura política migratória de Donald Trump tem gerado reações no Congresso americano, tem refletido também nas pesquisas de popularidade de Trump. Os ex-presidentes Barack Obama, Bill Clinton também criticaram as ações dos agentes do ICE, com tantas manifestações condenando a violência. O senhor avalia que Donald Trump pode começar a recuar ou ele está muito certo de todas essas ações que tem adotado e que tem sido aí alvo de muitos protestos, como a gente vê, e de muitas críticas do mundo todo que está assistindo isso? Boa noite, Marina, Celso, boa noite a todos. Marina, bom, antes de mais nada, existe um movimento nos Estados Unidos, nas Big Techs, então Meta, Google, na OpenAI, de cartas ao Trump, de cartas abertas e cartas aos CEOs dessas empresas para que tentem, pelo menos, amenizar o ICE em empregos de alta procura, onde imigrantes são necessários para o desenvolvimento dos Estados Unidos. Isso é sabido, não é de hoje. Existe também um movimento de protestos nas ruas, porque esse caso em Minnesota, por exemplo, Minnesota está longe de ser um estado com problemas de imigração. O Trump vem promovendo uma caça aos imigrantes da Somália, um país que, inclusive, recentemente ele fez declarações que foram bastante depreciativas sobre a população da Somália. Mas o problema de Minnesota não é exatamente a imigração, mas sim o Tim Walz, que foi vice-candidato da Câmara nas eleições de 2024. Inclusive hoje, o Trump e o Walz conversaram por telefone e o Trump fez algo que ele costuma fazer com seus oponentes, quer dizer que a ligação foi muito boa, que os dois vão trabalhar juntos, que vão manter o diálogo. Mas existem protestos nas ruas porque, evidentemente, a morte desse enfermeiro, ele tinha porte de armas, Ele era um enfermeiro de hospital de veteranos, ele tratava justamente de veteranos de guerra. Ele tinha porte de armas, ele não sacou a arma dele, isso fica nítido nos vídeos que foram divulgados. A arma foi retirada dele e 8 segundos depois dispararam 5 tiros a queima-roupa desse enfermeiro Alex Pretty, de 37 anos, um cidadão americano. Isso tem gerado muitos protestos e questionamentos. Há cartazes nas ruas dizendo que o que faz a América grande são os imigrantes. É justamente o slogan do Trump, fazer a América grande novamente. E esse caso não é isolado. Teve o caso da Renee Good, também em Minnesota, há poucas semanas, que também causou protestos em todos os Estados Unidos, justamente porque ela estava muito calma. Ela disse para o agente do ICE que ela não estava brava com ele, que tudo estava bem, e mesmo assim ele disparou contra ela. Então, são violações evidentes dos direitos de pessoas, não só dos imigrantes, mas também de cidadãos americanos. E ao que parece, Marina, só para finalizar,
o Trump não está recuando, ele está dobrando a aposta, concentrando o seu esforço em Minnesota e no combate à imigração, Marina. Professor, Trump tem aí o discurso contra a imigração, tem aí a negativa de vistos, ações para reforçar a fronteira, deportação, tudo isso usando como justificativo o combate ao crime. É uma estratégia de política interna, mas que também é vista em assuntos internacionais. Nas ações que envolvem outros países, Trump rompe com o direito internacional e internamente ele se vale de ordens executivas e adaptação de leis antigas para escapar da obediência ao Congresso. Ele está solto? Celso, essa é uma pergunta inteligente porque ela junta o ambiente interno com o externo, né? A Kristi Noem, que é secretária de Segurança Interna, né, Homeland Security dos Estados Unidos, o Trump disse que ela deve focar exclusivamente em Minnesota agora. Então, toda a segurança interna dos Estados Unidos está sendo deixada de lado por causa de Minnesota. Há pouco você falou do Tim Homan, que é muito criticado porque já no primeiro mandato do Trump ele era favorável a separar os pais das crianças imigrantes. E ele continua sendo favorável a isso. Ele é muito, muito combativo com os imigrantes. Agora, veja só, o Trump está longe de ter pontos pacíficos nessa política dele. Na política internacional, o Congresso o questionou sobre a Groenlândia, por exemplo. Congressistas republicanos, tanto senadores quanto da Câmara dos Representantes, disseram que se o Trump usasse a força contra a Groenlândia, os republicanos apoiariam um pedido de impeachment contra o Trump. E aqui é importante ressaltar um ponto. Para o uso da força militar no exterior, o Congresso precisa aprovar fundos, precisa aprovar orçamento. Precisa, inclusive, apoiar recursos para as operações. Então, o Trump já não teria apoio para uma incursão contra a Groenlândia, por exemplo, que ele aventou e depois em Davos disse que não usaria a força, mas o Congresso não apoiaria isso. E dentro dos Estados Unidos, essa questão da imigração tem sido muito questionada. A forma como o ICE tem agido, entrado na casa das pessoas sem mandados. Existe também um questionamento sobre o direito de cidadania de crianças que nasceram nos Estados Unidos, filhas de imigrantes irregulares, sem documentos, mas nascidas nos Estados Unidos. Isso está nas altas cortes dos Estados Unidos, inclusive na Suprema Corte. Aí, só para finalizar, Celso, tem a questão de que, nesse momento, o Trump ainda tem maioria na Câmara e no Senado. No primeiro mandato, ele perdeu a Câmara, na metade do mandato, nas eleições de midterm, que nesse ano são em novembro. E, por mais que ele tenha maioria de conservadores na Suprema Corte, a Suprema Corte está longe de ser favorável a tudo que ele tem feito, tanto com as tarifas quanto com a imigração. Então, ele pode acabar recebendo alguns reveses ao longo dos próximos meses, Celso. Professor, a gente sabe que é um assunto que rende muito, mas ainda falando de Donald Trump, mas queria trazer outros elementos para essa nossa conversa, porque ontem a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, fez aquele discurso em que disse: já chega de ordens de Washington sobre os políticos da Venezuela, tudo na esteira do que vem acontecendo nas últimas semanas. Essas declarações complicam ainda mais a relação com Donald Trump? Como é que os Estados Unidos têm lidado com a Venezuela, ou a Venezuela tem lidado com os Estados Unidos, agora que abaixou talvez um pouco daquela poeira toda de quando Nicolás Maduro foi preso? Olha, Marina, o chavismo que se submete aos Estados Unidos não é mais chavismo, né? Então, o movimento chavista é um movimento anti-americano. Se a Delcy Rodrigues faz tudo o que o Trump manda e em público, para o público interno, diz que é imperialismo e já chega de ordens, na verdade ela continua obedecendo os americanos, até aqui todas as ordens têm sido cumpridas, ela não tem muita escolha, inclusive porque o Trump ameaça uma segunda operação militar contra a Venezuela, a mais abrangente, inclusive, como ele mesmo falou em público. E veja só, existe uma diferença aqui na relação entre Venezuela, Irã e Groenlândia. No caso do Irã e da Venezuela, o Trump usou o artigo 2º da Constituição, dizendo que os dois apresentavam uma ameaça iminente aos Estados Unidos. Então, ele foi lá, atacou a infraestrutura nuclear do Irã e disse que o Irã ameaçava os Estados Unidos, que se tivesse armas atômicas seria um perigo, e teve 48 horas para justificar isso no Congresso. No caso da Venezuela, foram os narcotraficantes, que ele disse que afetavam a vida da população nos Estados Unidos. No caso da Groenlândia, não tinha nenhum perigo iminente e ele não poderia usar esse artifício.
Mas me parece que os políticos de oposição a Trump fazem um discurso interno para seus públicos, mas no final das contas se dobram à vontade do Trump. Isso foi feito pela Delcy Rodrigues até agora e possivelmente por outros políticos da América do Sul. Marina. Professor, hoje Trump e Lula conversaram por telefone. Trataram aí de diversos assuntos, né? Pelo tom da nota divulgada pelo Planalto. A relação dos dois segue se estreitando mesmo em meio às críticas de Lula ao americano e muitas divergências políticas. Trump mantém a química? Pois é, Celso, há pouco nós falávamos de líderes que fazem discursos para seus públicos, mas que depois se submetem ao presidente dos Estados Unidos. A questão é que, no caso do Conselho da Paz do Trump, o Brasil teria interesse em participar desse conselho. O Brasil foi um dos países que mais criticaram a guerra entre Israel e o Hamas. O Brasil reconhece o Estado da Palestina desde 1975. E esse Conselho da Paz do Trump está naqueles 20 tópicos para a paz, para a faixa de Gaza que o Trump apresentou. E veja só, Israel e Hamas concordaram com esse plano. Tá? O ponto 9 do plano do Conselho da Paz vai supervisionar um governo de tecnocratas que depois será substituído pela autoridade palestina reformada. Então é muito importante esse conselho para Gaza. E o Brasil gostaria de participar em Gaza. O problema do conselho é o resto do mundo, porque no convite que foi para 60 chefes de Estado, ele inclui guerras no resto do mundo e isso compete com o Conselho de Segurança da ONU. Agora, em outras questões, o presidente Lula parece bastante cooperativo com o Trump. Ele ofereceu terras raras, ofereceu cooperação com os Estados Unidos. Na verdade, não houve negociação entre Estados Unidos e Brasil sobre as tarifas. As tarifas foram baixadas por conta do custo de vida nos Estados Unidos, a chamada affordability. Então, ainda estamos aguardando essa negociação. Mas, de qualquer forma, o diálogo dos dois ainda permanece, embora Lula tenha feito ataques públicos ao Trump, que eventualmente vão chegar ao Trump. E esses ataques, embora possam beneficiar eleitoralmente o presidente brasileiro que está em campanha, podem acabar, sim, prejudicando o Brasil, Celso. Professor, só para amarrar esse assunto, o que a gente pode esperar desse encontro, né, se ele realmente acontecer, entre Lula e Trump lá na Casa Branca? Marina, até agora os americanos não disseram o que querem do Brasil. Eles aventaram terras raras. Ontem saiu a publicação da nova estratégia de defesa dos Estados Unidos, que diz que a América do Sul é esfera de influência dos Estados Unidos, repete a Estratégia Nacional de Segurança que foi publicada em dezembro. Mas o Marco Rubio, o chanceler dos Estados Unidos, já disse que quer que os países da América do Sul se afastem da China. Inclusive, isso foi a condição apresentada para a Argentina por aquele swap cambial de dólares que o Milei precisava para equilibrar o câmbio. Isso foi dito para o Petro, da Colômbia vai ter eleições agora, daqui a poucos meses na Colômbia o Petro está muito mal avaliado e a direita deve ganhar as eleições. No Chile houve uma virada. Então, de qualquer forma, me parece que o Trump quer cooperação do governo brasileiro até o resultado das eleições. E depois do resultado, se o governo brasileiro continuar a ser o governo Lula, ele vai querer que o Brasil se submeta a algumas pautas, como, por exemplo, denominar alguns grupos como grupos terroristas, como o Comando Vermelho e o PCC. Se o Brasil não fizer isso, os Estados Unidos vão fazer de qualquer forma. Não é necessária a anuência do Brasil para que isso aconteça, Marina. Professor Vitelli, o CENTCOM, que é o comando militar responsável pelo Oriente Médio e parte da Ásia Central, informou que o porta-aviões Abraham Lincoln e os navios que o acompanham chegaram ao Oriente Médio para promover a segurança e a estabilidade naquela região. É Donald Trump mexendo aí o tabuleiro com as peças do xadrez, colocando um porta-aviões aqui no Caribe, tirando o porta-aviões Abraham Lincoln do mar da China e colocando no Oriente Médio. A tensão no Irã ainda persiste, né? Celso, persiste. São dois porta-aviões. Tem o Abraham Lincoln indo ali para o acesso ao canal de Suez, né, para o Golfo Pérsico, e tem o George H.W. Bush indo para o Mediterrâneo Oriental para proteger Israel. Existe sim um movimento de pressão sobre o Irã nesse momento. No ano passado, quando Israel e os Estados Unidos bombardearam o Irã, eles acharam por bem não trocar o regime do Ayatollah do Khamenei, que está com 86 anos, não tem um sucessor claro. O Khamenei fez uma lista de 3 clérigos já anciões que podem substituí-lo, mas os nomes não foram divulgados porque eles seriam alvos.
Existem várias possibilidades para o Irã agora. O presidente atual, Pezeshkian, gostaria de um diálogo com o Ocidente. Talvez haja uma troca de regime, caia o Ayatollah e fique o Pezeshkian no poder. A gente precisa ver como é que a Guarda Revolucionária Islâmica reagiria a isso, porque, na verdade, esse é um regime militar que tem uma figura religiosa, né? É como se fosse uma teocracia, porque tem o Khamenei, mas se ele cair, pode se transformar em um regime puramente militar. A Guarda Revolucionária assumiria o poder. Então, existe a possibilidade do Pezeshkian cumprir esse papel, mais ou menos o que os Estados Unidos fizeram com a Delcy Rodrigues na Venezuela, pelo menos para uma transição de poder, já que os Estados Unidos afirmam na sua estratégia de defesa que não querem fazer trocas de regimes ao redor do mundo. De qualquer forma, depois que afirmou que o presidente Trump é um assassino, o Khamenei afirmou isso, o Trump deixou claro que está na hora de uma troca de governo no Irã, Celso. Professor, para a gente encerrar nossa entrevista, na semana passada a gente viu uma pesquisa do New York Times trazendo uma queda na aprovação do governo Trump. Agora há pouco saiu uma pesquisa da Reuters também trazendo queda na aprovação geral de Trump, uma queda para 38%, igualando o nível mais baixo do seu atual mandato, dos 41% na pesquisa anterior que tinha sido realizada em janeiro. A pesquisa considera todas as questões envolvendo a política internacional, mas principalmente a política interna de Donald Trump, né? Esses números, essa desaprovação, tudo isso que vem sendo mostrado, né, pela insatisfação dos norte-americanos, não pode influenciar nas decisões de Trump daqui para frente? Marina, essa é uma pergunta interessante, porque o Trump disse que o único limite para as decisões dele é a consciência dele. Ele falou isso em uma entrevista recentemente. Agora, o que acontece? O governo Biden era muito mal avaliado porque tinha a maior inflação em 40 anos e a maior taxa de juros em 20 anos. O que ocorre hoje nos Estados Unidos é problema de custo de vida, affordability, como é uma palavra muito repetida nos Estados Unidos. O custo de vida está insustentável, as pessoas não conseguem mais pagar as contas sem ter que trabalhar em 2 empregos ou fazendo muitas horas extras, ou reduzindo muito seu custo de vida. E isso acaba influenciando. Então, na verdade, o que todos os economistas, 99% dos economistas dizem é que as tarifas encarecem o preço dos consumidores. O Trump disse, não, quem vai pagar as tarifas são os países que exportam para os Estados Unidos. Não, na verdade, o produto fica mais caro mesmo. E fica mais caro para quem consome. Isso aumentou os custos. O Trump aventou já zerar o imposto de renda, repassar recursos das tarifas para a população, mas não fez isso. Talvez seja uma medida populista que venha fazer ali na frente. Mas, enquanto isso, tem outras medidas impopulares. Essa da imigração, a forma como os Estados Unidos lidam com a imigração não é bem vista pela maior parte da população. E existem também questões polêmicas. No caso Epstein, por exemplo, ele ainda mancha a trajetória do Trump. O Trump passou a puxar outros assuntos, como a Groenlândia, por exemplo, e muitos dizem que ele fez isso para criar uma cortina de fumaça para não discutir escândalos do caso Epstein. Mas há várias questões envolvendo a política interna dos Estados Unidos que são mescladas à política externa justamente para disfarçar e criar uma cortina de fumaça enquanto o Trump sai pela tangente e os Estados Unidos têm um dólar mais desvalorizado e perda de confiança em seus aliados históricos, Marina. Professor Vitelli Brustolin, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal do SBT News. Seja sempre muito bem-vindo, uma boa noite, uma excelente semana para o senhor. Obrigado, Marina, Celso, boa noite a todos.